uma alegria, irmãos, estar aqui com vocês compartilhando um tema tão importante, né? E nunca é demais falar sobre perigos e desafios do nosso tempo. E eu trago um abraço, né, da nossa igreja, da Igreja Evangélica Aliança, ali, cidade universitária. Que os irmãos sintam-se abraçados pela sua comunhão em Cristo Jesus. Amém. Antes de nós começarmos a falar uma coisa, eu gostaria que nós fizéssemos oração. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, pela tua presença aqui em nosso meio. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. E o Senhor fala aos nossos corações, que o homem não fala em si mesmo, mas que o Senhor fala, meu Deus. Abençoa as mentes, os corações, traz, meu Deus, cativos da tua palavra, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Deus. Amém. Bem, meus irmãos, o Diego me pediu para hoje falarmos sobre alguns perigos, né? Que são tantos, alguns perigos da pós-modernidade. E Gerson esteve aqui ontem, né? Ele deve ter falado alguma coisa já sobre o assunto, obviamente, sobre o que nós estamos nos propondo a fazer aqui, que é falar sobre esses desafios. Alguns têm crescido, né? Têm se avolumado, e nós temos realmente hoje muita coisa. Eu falo como igreja do Senhor, muitas coisas a observar e termos cuidado, né? Como eu lhes disse, meus irmãos, eu podia elencar aqui, eu podia falar para os irmãos de um sem número de desafios. São tantos. Agora, antes de começar a falar alguma coisa sobre os desafios em si, os perigos em si, eu gostaria de falar rapidamente sobre o que é isso, né? Pós-modernidade, né? A modernidade, meus irmãos, é um período de tempo que tem algumas características. Há quem diga que começou no século XVII, hoje começou no século XVIII, mas a modernidade, de fato, ela inicia-se quando a Idade Média está se acabando. Então nós temos o fim da Idade Média, com a hegemonia, com a força da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, e após esse período nós temos então a modernidade. A modernidade, ela tem algumas características próprias, como todo período tem as suas características. Então, as características da modernidade são: a ciência dá um salto, a filosofia dá uma virada, começa a haver críticas no sentido de análise, né? Tudo é criticável na modernidade, tudo é analisado, inclusive a Bíblia. É o início da crítica bíblica. A Bíblia começa a ser analisada como ela nunca foi, né? E aí nós temos então estas características na modernidade. Após modernidade, ela eu particularmente eu não gosto muito desse nome, porque, como eu disse a você, cada período tem suas características. As características da modernidade não mudaram, né? Não houve, como anteriormente, um abandono das características daquele período e vamos assumir novas. Não. A modernidade continua. Pós-modernidade, né, é a primeira vez na história que se deu um nome ao próprio tempo. Sempre a gente dá nome a tempos passados, agora se deu o nome no tempo que a gente está vivendo. Então, estamos vivendo pós. Mas a gente só pode dizer que é pós se uma coisa já passou, se já foi, né? E hoje nós não temos, não se passou a modernidade, né? A modernidade continua existindo, a modernidade não terminou. Então,
Quando se fala hoje de pós-modernidade, na verdade está se falando de modernidade ainda. Não está se falando de algo que terminou. A modernidade continua. Continua como, pastor? A modernidade continua através da ciência. A ciência continua crescendo, não é? Não parou. A crítica, as críticas, elas se aprofundaram, não pararam. Então as características da modernidade, elas continuam hoje. E eu não entendo muito bem porque se chama de pós-moderno. O que é algo pós-moderno? É uma modernidade que tem outras características, mas não abandonou as antigas. Então nós estamos vivendo plena modernidade. E o que a gente chama de pós-moderno é a modernidade no seu ápice. A modernidade como nunca houve na história. Então é isso que nós estamos vivendo. A Bíblia, como é um livro inspirado por Deus, como é um livro que tem uma característica que nenhum outro livro tem. Os livros clássicos são atemporais, mas a Bíblia tem um toque a mais especial, que é a mão de Deus. Esse toque de inspiração deu aos homens que escreveram a Bíblia um elemento extraordinário, que é fazer com que aquilo que está na Bíblia não tenha limite nem de tempo, nem de espaço, nem de cultura. Não é? Os clássicos você tem que se adequar à cultura e ao pensamento do escritor, mesmo que ele trate de temas atemporais. Na Bíblia não, parece que a Bíblia é que se adequa, né? Ela se encaixa, vamos dizer assim, em todas as culturas, né? Ela se encaixa em todos os... A Bíblia não precisa ser mutilada, vamos dizer assim, né? Para que ela possa se encaixar, né? A Bíblia não precisa ser vituperada para que ela possa adentrar nas mentes, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer povo. Então é esse elemento que faz da Bíblia um livro extraordinário. A Bíblia é um elemento que nós temos hoje, meu gente, que nós podemos realmente dizer que se não fosse pela palavra de Deus, não existiria sequer igreja. É a Bíblia que dá unidade à igreja. É a Bíblia que dá corpo à igreja. É a Bíblia que dá à igreja norte. É a Bíblia que dá sentido de existência da igreja. É a Bíblia que fornece todos esses elementos. É a palavra de Deus. Sem ela, nós não seríamos o que somos hoje. Então a Bíblia dá, como ela é atemporal, ela dá a indicação de perigos de qualquer tempo, inclusive da modernidade e da pós-modernidade. Ela dá a indicação, olha, isso aqui pode acontecer, ou isso aqui já é mal, mesmo tendo sido escrito há milênios atrás. Então a temporalidade da Bíblia faz com que a Bíblia ela seja um livro que nós possamos usar hoje sem reservas, porque ela trata de questões hoje. Não é um livro como muitas pessoas querem. A Bíblia é um livro retrógrado, ultrapassado, a Bíblia não pode ser usada. Não, negativo. É por isso que nós temos que estudar bastante a Escritura, mesmo. Que a Bíblia responde, não é teologia não, estou falando de teologia não. A Bíblia responde questões de qualquer época. Amém, meus irmãos? A Bíblia responde questões de qualquer época. A teologia humana não. A teologia humana ela tem suas variações. Uma hora se abraça uma coisa, outra hora se abandona, não é? E dá aquela coisa toda. A gente tem que ter muito cuidado com as teologias humanas, porque a teologia é um esforço humano de se interpretar. Mas a única coisa que é inspirada aqui no nosso meio é a palavra de Deus. Amém? Então, como desafio, nós temos hoje um desafio muito forte hoje, que é o desafio do ateísmo. O ateísmo é um desafio muito forte. No Brasil, já são quase 10% de ateus. Um número impensável há alguns anos atrás. Hoje, no Brasil,
estamos chegando a quase 10% de ateus. Gente, olha, 10% de 100 são 10 só. Agora você bota 10% de 200 milhões. Não é? É muita gente ateia. E essas pessoas, elas estão ocupando, às vezes, cargos de muita influência. Não é somente no Brasil, não. No Brasil e no mundo. Veja só o que a Bíblia diz no Salmo 10. Veja, a Bíblia fala no Salmo 10, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Olha só, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Então o ateísmo, gente, ele aparece hoje basicamente de três maneiras. O ateísmo, ele aparece hoje como um ateísmo materialista. É a mudança da crença, não é, do metafísico, ou seja, do espiritual, do sobrenatural para o físico. É a mudança da crença do sobrenatural para o natural. É o homem buscando no material todas as respostas que ele tem. Então, ele reduz seus problemas à mente, ao cérebro, não é? Ele acha que o dinheiro resolverá aqueles problemas que o psicólogo resolve, não é? Então, ele vai buscar no material, veja, no material, todas as respostas que ele quer. Isso é um ateísmo que nós chamamos de ateísmo materialista. É aquele ateísmo que na prática se observa pela busca do homem através exclusivamente do material. O conceito de Deus passa a ser tão longe como ele não se importa mais com ele. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é um ateísmo teórico. Esse ateísmo teórico, acadêmico, né? Esse ateísmo é um ateísmo mais complicado, mais difícil, porque ele está principalmente dentro da academia. Eu, como trabalho também com filosofia, eu posso dizer para você que ele está muito presente dentro da academia, muito presente. O ateísmo dogmático é aquele ateísmo que entrou nas humanidades. Quando você fala das humanidades, né? Aí você está observando aquelas disciplinas que tratam especificamente do homem, da humanidade. Então, o ateísmo entrou na sociologia, na antropologia, na filosofia, na psicologia, na política. O ateísmo está alastrado dentro das humanidades. Se você for na Universidade Federal do Pernambuco, dentro das humanidades você vai ver todo o campo de bandeiras vermelhas, não é? Porque representa aquele movimento político que é, dentre outras coisas, ateu. Ateu. Então, o centro de educação, ateu, o centro de arte, ateu, o centro de filosofia, ateu, a maioria ateia. Mas para você ter uma ideia, essa semana, os gideões internacionais, eles estavam distribuindo o Novo Testamento no Centro de Ciências Sociais, na Universidade Federal. Eles estavam distribuindo o Novo Testamento. Quem conhece o trabalho de Gideões, né? Os Gideões distribuem o Novo Testamento, aquele pequenininho. Aí distribuindo, chegaram alguns professores. E, meu irmão, se abusaram, chamaram a segurança da universidade. Isso aqui tem que acabar. A universidade é laica. Bota esses camaradas para fora, assim mesmo. Bota para fora, tem que acabar. Aí o chefe da segurança desse professor, aqui, está se distribuindo maconha, cocaína, crack, tudo, e a gente não tira, vai tirar os camaradas distribuindo na Bíblia, vai ficar o chefe da segurança. Pode distribuir, irmão, distribua, que a gente vai tirar de bandido, criminoso, né? Distribuindo o Novo Testamento
Se a gente tem que tirar primeiro por causa de estudante que fica fumando maconha aqui. E fuma mesmo, gente. Assim, ó, aberta. Entendeu? Mas veja só de onde partiu a oposição. Não foi dos alunos, foi dos professores. Entendeu? Tem que acabar com isso, tem que tirar daqui. O ateísmo dogmático, viu, gente, é um ateísmo que está dentro das universidades. Olha só, antigamente, antes de se chamar ensino médio, se chamava ginásio, né? Ginásio primário, ginásio científico. Hoje é ensino fundamental e médio. Mas na quinta série do ginásio, no 6º ano do ensino médio, do ensino fundamental, perdoe, na quinta série, veja, quinta série, 6º ano, quinta série, a criança aprende na escola que Deus não existe, que Deus não fez o homem, que o homem provém de um primata, que a Bíblia é mito. Se você é pai, está com a criança na quinta série, 6º ano, olhe o material de história dele, de antropologia, olhe lá o material dele, folheie para você ver. É unanimidade se falar do evolucionismo. Ou seja, a Bíblia, a criação, nas escolas seculares são vistas como mito. E o ateísmo começa a ser infundido na criança, que não tem senso crítico, viu, gente? A criança não tem senso crítico. Qual é a criança que vai dialogar com o professor? Não, professor, eu discordo plenamente desse posicionamento aí. Veja só, é dado às crianças de maneira estratégica, viu? Porque elas não têm senso crítico. Tá certo? Aí o que acontece nas nossas igrejas? Às vezes, os adolescentes e jovens estão nos bancos, mas já estão desviados no coração. Porque se desviaram, sabe onde? Nas escolas e nas universidades. Então isso é um perigo, é um desafio da pós-modernidade, é lidar com esse ateísmo acadêmico que existe, é muito forte. E o terceiro tipo de ateísmo é o ateísmo apático, não é? É o que está acontecendo hoje na Europa. Na Europa, hoje se fala de uma sociedade pós-cristã. Pós-cristã. O que é que se quer dizer com isso? Que é uma sociedade que não liga muito mais para a religião, como foi cristã, a religião é cristã. Não liga muito, então o pessoal não vai mesmo mais para os templos, ninguém quer saber ler a Bíblia, nem está frequentando igreja, nada disso. Então o que acontece? As igrejas históricas, né, estão sendo vendidas para boates, para templos islâmicos, mesquitas, para restaurantes, bibliotecas. Você tem uma ideia, veja só, hoje, estou falando de hoje, viu? Dados de hoje. 20% das crianças britânicas pensam que Jesus é um jogador de futebol. 20%. Certo? Elas pensam que Jesus é um jogador de futebol. Meus irmãos, há alguns anos atrás foi feito um congresso com pastores suíços, pastores da Suíça e do Reino Unido participaram também. 40% desses pastores não acreditavam na ressurreição literal de Jesus. Acreditavam que Jesus ressuscitou, mas ressuscitou na mente e nos corações dos discípulos. O liberalismo teológico na Europa fez com que a igreja afundasse. Os números da Europa são muitos. Olha, meus irmãos, agora o seminário pentecostal, que é um dos seminários do ensino, lá onde ele estuda, está mandando uma equipe para a Escócia, agora em julho. Na Escócia, hoje, uma igreja desse tamanho, com essa quantidade de gente, é uma mega igreja, uma mega igreja. É o sonho de todo pastor escocês ter uma quantidade dessa de gente na igreja. É uma mega igreja.
Igreja de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, misericórdia. Isso na Europa não existe mais. Não existe. Então nós estamos vivendo aqui um ateísmo prático. O ateísmo prático é aquele da apatia. Você pergunta a um jovem inglês: você acredita que Deus existe? Ele diz: não me importa se existe ou não. A questão não é se ele existe ou não, porque não me importa, não me interessa. Então nós temos esse desafio, o desafio do ateísmo. Segundo desafio grande, o perigo, é o do individualismo. O individualismo, meus irmãos, é um exagero do liberalismo. O individualismo não é a individualidade de cada ser humano, não é defender os direitos e liberdades individuais. O individualismo é uma redoma hoje que cada indivíduo tem a tendência de construir sobre si uma redoma que faz com que ele fique à parte e a vida dele fica desconectada dos demais. O individualismo é algo que está muito forte hoje na nossa sociedade. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 3, 5 a 1. Veja lá, Provérbios 3. Diz assim, Provérbios 3, 5 a 1. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Amém, meus irmãos? Esse conselho desse livro de sabedoria, do livro sapiencial, esse livro que é um dos livros de sabedoria da Bíblia, esse conselho é justamente, meus irmãos, contra essa tendência do homem de achar-se autossuficiente. É onde mora o perigo do individualismo. Gente, quando isso adentra a igreja, é terrível. É terrível. As pessoas elas ficam completamente desconectadas. Não há necessariamente briga, discórdia, não, meu. Não há. Mas não há também porque não há relacionamento. O relacionamento zera, né? Acontece como aquelas pessoas que moram num prédio, né? Hoje em dia. Então você vê as pessoas morando num prédio e elas não sabem nem quem são seus vizinhos. Elas estão completamente desconectadas hoje. Mas essa desconexão não é somente de mim para com o meu vizinho, para aquele que seja do meu lado, não. É dentro de casa também, viu? É aquela coisa que nós temos visto hoje nesses programas de adolescente. Mamãe e papai não entram no meu quarto, porque o meu quarto é meu espaço, né? Aqui é meu mundo, é meu espaço. Aqui quem manda sou eu, você para lá, né? Eu respeito a tua individualidade, para lá, você para cá, você para cá. Quando dentro de casa está ali o que? Um grupo de estranhos. Pai, mãe, filho, filha, todo mundo aparentado, mas desconectado completamente, porque o individualismo está muito forte. Outra coisa, a mídia ajuda o individualismo, né? Porque a mídia entendeu que ela não deveria falar mais para grupo, ela tem que falar para o indivíduo. Então hoje, quando observar, hoje os comerciais são você, Sky, você na frente, né? Banco Itaú, nós temos a solução ideal para você. Você merece ser feliz. Compre o Corolla, você merece ser feliz, né? Compre esse aqui, esse carro foi feito especialmente para você. Rapaz, é verdade, foi feito para mim. Gostei daquele carro, né? É meu, aquilo ali é meu, esse serviço aqui é meu, foi feito para mim, esse serviço especializado, né? Esse serviço
customizado, esse serviço personalizado é feito para mim. Então eu vou lá, é meu, veja. Esse eu do individualismo, gente, ego, ego no latim, esse eu, de onde vem a palavra egocentrismo, egolatria, esse ego, esse eu central aí, faz com que o homem acabe se divinizando, viu? É claro, porque ele passa a ser a sua maior prioridade. Então é por isso que eu digo que nós não deixamos a modernidade, porque na modernidade houve de fato um antropocentrismo, mas esse antropocentrismo elevou-se a uma egolatria. Agora não é mais o homem inocente, é o homem inocente divinizado por ele próprio. É o homem no centro se achando como Deus. Não é? Não é à toa, gente, que o homem do pecado, quando acontece lá no Tessalonicenses, ele suja no ambiente, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele suja lá como alguém querendo ser como Deus, querendo ser como nós. Então não é assim, viu, gente? Hoje, ninguém se preocupa mais com coisas importantes, todo mundo quer saber como é que está o banheiro das celebridades, é o que dá ibope, eu quero saber se a torneira, como é a torneira do banheiro de Justin Bieber, Por quê? Porque chegamos a um nível de egolatria imbecilizatória que não tem mais limite. Não tem mais limite. Para mim é fundamental, é crucial, é absolutamente importante saber como é o banheiro de Justin Bieber. Se eu não souber como é o banheiro, eu morro. É o pensamento do adolescente, do jovem, certo? De hoje, secular, sem princípios, e ele estabeleceu um outro adolescente desmiolado, ou outra adolescente desmiolada, como uma expressão idealizada dele próprio, certo? Uma expressão idealizada de si mesmo. E essa egolatria, porque os artistas hoje não são mais ovacionados, eles são adorados. Os artistas hoje eles são adorados. Nós caímos em um nível tão grande de ignorância, que hoje é o seguinte: hoje, quando se quer saber sobre um problema político, quem que aparece num programa para opinar? O artista. Querem saber sobre uma questão filosófica, quem que aparece no programa lá para o artista. Queremos saber sobre um problema grave do país, quem é que aparece para debater? Um artista. Eu quero saber qual é a opinião de Tiririca, veja, não é do deputado, não é de Tiririca, do personagem que ele interpreta. Eu quero saber qual é a opinião de Xuxa. Eu quero saber qual é a opinião de Roberto Carlos, de Fábio Júnior. Eu quero saber qual é a opinião, É o que está acontecendo, certo? E isso tudo, gente, porque esses homens, essas mulheres, são expressões idealizadas de nós mesmos. É o individualismo na sua máxima expressão, porque nós projetamos nesse pessoal o que queríamos ser em termos materiais. Aí eles acabam falando, lendo, ouvindo, pensando por nós. Não necessariamente pela igreja, mas pelo mundo está acontecendo assim. E é um perigo isso aí, entendeu? É por isso que me perdoe, aqui é uma igreja séria, eu sei que aqui, até porque está fazendo um evento como esse, tem que ser uma igreja séria, mas infelizmente isso tem entrado no nosso meio, e pastores e cantores, então tem se tornado popstars, popstars, tá certo? E paletó brilhante, não é isso?
dentes, né? Brilhando, soprando no povo, tá certo? E é uma coisa assim absurda, absurda, é uma coisa que não tem nome mais, eu não consigo nem classificar aquilo mais, não é? Vamos esse lado aqui, vamos lá, todo mundo pulando somente da perna esquerda, pessoal, né? Entendeu? É um nível de né? Não ali, poxa, está a voz, é a voz de Deus, nem o profetinho do antigo Israel se cantando. O camarada agora se intitulou Apóstolo Rei, foi? Não foi? Apóstolo Rei. Quer dizer, chegamos, daqui a pouco Deus tem que sair, dá para que você está lá no trono. Apóstolo Rei. Terceiro desafio. Primeiro, voltando, é o ateísmo. Segundo, o individualismo, que provoca essa egolatria. Terceiro, o falso intelectualismo. Gente, isso é um problema sério. Tá certo? É um problema sério. Olha, o falso intelectual é aquele que quer parecer que sabe. Nós estamos numa época de aparências. Certo? Nós estamos numa época que o que vale é parecer só. O ser é claro, não vale muito, mas é parecer. Então quase tudo é superficial, é artificial, é maquiado. Então o falso intelectual, pseudo-intelectual, é aquele que vem transmitindo ideias como se ele fosse um profundo conhecedor do assunto. E isso, meus irmãos, quando se refere à Bíblia, é um perigo tremendo, tremendo, tremendo. Porque o falso mestre, ele tem áreas de intelectualidade, não? Às vezes cita uma, duas palavras no grego, não é? Tem uma boa retórica, uma boa homilética, ganhou a plateia, ganhou o auditório. Eu não sei se vocês viram recentemente, em determinado, porque essas coisas, essas discussões acontecem mais no Sudeste do que aqui, viu? Me perdoe os irmãos do Sudeste, mas é verdade, também porque a igreja lá é maior. Mas chamaram o pregador no meio de um evento, isso foi público aí. E o camarada começou a falar de Nadal. Nadal. Não, eu quero falar para vocês hoje. Ele primeiro não abriu a Bíblia, não abriu. Uma multidão de pessoas. Nadal foi um homem valente. Aí, pastor, olha esse vídeo. Olha, eu fiquei observando, né? Aí Nadal segurou o arco, Nadal não sei o quê, Nadal pegou a espada. E eu fico olhando mesmo assim. Rapaz, quem é Nadal? Quem é Nadal? Eu não entendi. Esse cara não fala nem quem é. Porque Nadal na Bíblia foi um homem valente, foi um homem de Deus. E Nadal segurou o arco, Nadal jogou uma flecha não sei quem, pegou uma espada. Meu Deus, quem é Nadal? Esse homem está falando de quem, pelo amor de Deus? Está aberrado no vídeo. Saiu, meu irmão, sem abrir a Bíblia, todo mundo naquela fusão. Eu disse, meu Deus do céu, o cara inventou um nome, jogou uma história e colou. E o pessoal fica à loucura, viu? À loucura. E colou. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo. Nadal. Eu vou ter que ler a Bíblia novamente e procurar quem é Nadal. Eu conheço um jogador, mas Nadal. Na Bíblia, quem é Nadal? Não é? Mas é o problema de hoje, gente. Hoje, não é? O que vale, parece que o que vale é a aparência. Gente, isso é um desafio que nós temos que superar. É importante parecer também. Ficar só no ser sem você transmitir é importante, não vale. A Bíblia diz que nós temos que estar com a aparência do mal. Parecer é importante, mas fundamentalmente precisamos ser. Do contrário, nós seremos como cosmético. Cosmético maquia. Cosmético maquia. Esse evangelho de hoje não é evangelho, não é nós defendemos, mas esse evangelho que está sendo por aí é um evangelho cosmético. É um
porém vos digo. Você sabe por que Jesus falou isso? Porque amarás o teu próximo está na Torá, está no Pentateuco, está na lei dos judeus. Mas odiarás o teu inimigo não estava, é tradição dos anciãos. Quando Jesus disse, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, Jesus estava dizendo, em outras palavras, olha, vocês confundiram, vocês colocaram a lei em pé de igualdade com a tradição dos homens e confundiram, tudo virou palavra de Deus e não é. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo Deus que vos persegue. Veja só, eles, os doutores da lei, eles haviam se confundido totalmente. E no mesmo apesar, a despeito do seu zelo, eles próprios haviam sido perpetradores de uma grande heresia. A sua tradição entrou em pé de igualdade com a palavra de Deus. Outra ocasião foram os saduceus, né? Que eram meio descrentes, eram os liberais na época. Os saduceus chegaram para Jesus e disseram, olha, mestre, nós conhecemos uma mulher. Mentira, conhecia tudo mentira. Nós conhecemos uma mulher, viu essa mulher, ele casou-se e o marido dela faleceu, como manda a lei, não deixou descendente, como manda a lei. Ela teve que casar com o irmão, para que o primeiro filho fosse do morto, mas o irmão também morreu, ela casou-se com o outro, e casou-se com o quarto, e casou-se com o quinto, e casou-se com o sexto e o sétimo. Na ressurreição, no céu, né? E na ressurreição, ela vai ser no céu, ela vai ser mulher de quem? É um nível, minha gente, o falso intelectualismo, por mais que ele pareça conhecedor, ele se manifesta porque a idiotice não pode vir. E Jesus dá uma palavra primeiro repreensiva, mas a palavra que ele dá de repreensão, né, atrelava-se diretamente ao problema que eles estavam enfrentando. Ele disse, errais, não conhecendo as Escrituras. Errais. Vocês, olha, doutores da lei, não falando para menino não, doutores da lei, vocês são ignorantes, viu? Vocês precisam voltar para estudar lá o Bar Mitzvah, né? Que o judeu tem que fazer com 12 anos, respondendo diante do rabino as perguntas ali. Você tem que voltar, é a escola dominical da gente. Você tem que voltar, eu vou fazer a escola dominical. Você está errado, viu? Você não conhece a Bíblia. Porque nos céus eles serão como os anjos, nem se casarão, nem dar-se-ão em casamento. Aquela resposta de Jesus ilustrou um princípio que já existia no Antigo Testamento, mas como ele desprezava o Antigo Testamento, não acreditava na sobrenaturalidade da Bíblia, eles cometiam esses erros grosseiros. Agora, áreas de intelectuais, viu? De autoconhecimento da Escritura. Gente, fuja desse tipo. O conhecimento faz do homem simples. Sabe por quê? Porque, como diz Eclesiastes, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Quanto mais você sabe, mais você se vê insignificante. Quanto mais você conhece, melhor você se dimensiona e observa quão diminuto você é, pequeno diante da criação. Glória, aleluia. Quanto mais você sabe, mais você observa a grandeza desse Deus Criador que fez todas as coisas, né? Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir para o espaço, né? O russo Yuri Gagarin, quando ele chegou lá no espaço, mandado pelos soviéticos, tinha uma guerra, uma briga ideológica, né? Com os americanos. Quando ele foi para o espaço, ele satiriza a crença cristã e diz, ele está gravado, eu subi aos céus e não vi Deus. Yuri Gagarin, né?
Os russos chegaram no espaço primeiro que os americanos. Mas os americanos chegaram primeiro na Lua, né? E em 1969, quando os americanos pousam na Lua, Neil Armstrong, depois que ele diz aquela frase célebre, né? Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Ele abre a Bíblia no Salmo 91 e lê todo o Salmo 91, como se ele estivesse dizendo: não, esse universo todo é obra de um Criador. Porque Deus faz assim, viu, gente? Você sabia que você é a peça que Deus quer usar para confundir aquelas que são? Eu sou uma dessas peças completamente improváveis, né? Quem era ele? Apesar de jovem, militante ateu. É ele. Militante ateu. Não acreditava em nada, altamente questionador. O terror de toda a igreja, viu? Se eu tivesse na igreja, porque eu ia questionar tudo, né? E o Senhor Deus pegou esse gordinho aqui, abobalhado, e transformou. Hoje eu estou dando aula, olha só que coisa engraçada, né? Eu estou dando aula sobre defesa da fé. Já pensou? Porque o nosso Deus faz assim, ele pega as coisas que não são para confundir as que são. O Senhor Deus se vale de nós. Nós não somos absolutamente nada, mas Ele, através de nós, brilha uma luz que ofusca a soberba do mundo. A luz que Deus brilha através da igreja ofusca essa soberba mundana. Eu nunca me esqueço quando eu estava, veja só, viu? Quando eu estava no trabalho, há uns anos atrás, eu e um vigilante, e o vigilante também crente, eu entrando na igreja, né? E uma moça que estava lá conosco, que é psicóloga, e a gente começou a falar sobre Freud e a psicanálise, eu sou um crítico da psicanálise e tal, e ela, não, Arthur, não sei o que, não sei o que. Aí o vigilante olhou para ela e fez: ô fulaninha, mas assim, assim, assim. Aí fiz isso, ela pegou, olhou para ele assim e fez: fulano, Arthur não, porque estudou. Veja como o mundo é algo. Mas você, quem é você para falar de fé? Quem é você? Você estudou o que para falar de fé? Você assim, cálice? Você não tem autoridade para falar desse debate. Aí na hora eu falei: meu Deus do céu. Aí ele olhou assim para ela e disse: Deus, dá uma palavra. Eu ia entrar, né? Para defendê-lo. Mas quando eu disse: Deus, dá uma palavra para o céu. Aí ele olhou assim e falou: minha colega, tudo bem, eu não estudei mesmo não, mas eu quero só que você me diga uma coisa. Freud morreu do quê? Ela morreu de câncer no pulmão. Isso tá bom, não precisa dizer mais nada. Aí eu botou assim. Ela, o que é que isso tem a ver? Disse: minha colega, olha só, eu estou servindo a um Deus que morreu, ressuscitou e está sentado hoje à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É o Criador dos céus e da terra e transformou a minha vida. Eu vou atrás de morrer. Eu digo: meu Deus, o Senhor dá sabedoria aos seus, para que ele calhe a boca, né, daqueles que são. Meus irmãos, o nosso Deus não se impressiona com a sabedoria do homem, não. Porque o nosso Deus é totalmente sábio, bendito Senhor. É infinitamente sábio. Nosso Deus não se impressiona com aquilo que o homem se impressiona. O nosso Deus é infinitamente sábio. Olha, o Pascal, o grande pensador francês, é dele essa frase. O homem que realmente raciocina percebe que não há sentido em louvar outra coisa a não ser o Criador. É dele também essa outra frase. O homem, ele como matemático, filósofo, ele usou a linguagem matemática. O homem tem um vazio do tamanho de Deus que só Deus pode preencher.
Esta é a realidade em que nós vivemos. E nós temos que viver, gente, e denunciar esse falso intelectualismo que existe hoje. Um falso intelectualismo que às vezes entra na igreja e rapta os corações e mentes da igreja, de pessoas na igreja que acham que a igreja não tem as respostas para ele. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O seu Deus é ilimitado, o homem é limitado. O seu Deus é uma fonte inesgotável. O homem é uma fonte que se esgota fácil. O seu Deus é uma fonte que não tem limites. O homem, meu irmão, é daqui para ali morreu. Não tem mais respostas. Ele acha que tem, viu? Muitas, mas não tem respostas, não. Viu? O homem ainda está morrendo, vejamos hoje, com todo desenvolvimento, nós ainda morremos por coisas ainda mais. Um mosquito, né? Nós não conseguimos resolver esse problema, veja só. E queremos mandar no universo. Abra sua Bíblia rapidamente em 2 Pedro 3. Eu estou terminando, viu, gente? 2 Pedro 3, 15. Segunda Pedro 3, diz assim: e teme por salvação e modernidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que ele foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, deturpam, confundem. Veja, indouto significa ignorante, veja, mas com ares de sabedoria, viu? Os camaradas pegavam as cartas de Paulo e davam sua própria interpretação, aquilo que lhes aprazia, que condizia com o seu pensamento. Não se adequavam àquilo que Paulo estava revelando nas cartas, mas eles torciam, e a carta de Paulo então servia até para a heresia. Veja que Pedro defendendo, a pessoa da apóstolo assim: os indoutos e inconstantes distorcem, como também ou igualmente as outras escrituras. Não eram só as cartas de Paulo, as outras escrituras também eram torcidas, gente. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias. É verdade. Você usa a Bíblia de maneira indiscriminada, a Bíblia tem base para tudo. Se você usa a Bíblia de maneira leviana, indiscriminada, olha só, hoje, há igrejas evangélicas de homossexuais que estão dizendo a Bíblia. Por exemplo, como eu vi recentemente, num determinado debate, uma pessoa chegou assim e disse: o que é que você diz daquele amor entre Davi e Jonatas? Porque Davi escreve: quando Jonatas morre, o teu amor é melhor do que o de mulheres. Qual é o homem que vai dizer uma coisa dessa? Então os dois tinham um relacionamento, porque Davi disse que o amor de Jonatas era melhor do que o de mulheres. Como ele disse: meu Deus, como é louco, ele está trabalhando na lua, né? O que Davi está querendo dizer a gente é que Jonas cuidava tanto dele que o amor dele era melhor do que o de mãe, do que o de uma mãe. A palavra que ele usa para mulheres ali, a forma como ele usa, aplica-se à maternidade. Jonas, o teu amor é tão precioso, é tão forte comigo, que supera o de mulheres, no sentido de mães que guardam seus filhos. Não é um amor carnal, não é um amor, aquele amor erótico, não. Tem nada a ver com aquilo. Mas os camaradas pegaram e torceram, e deram uma conotação homossexual do maior rei de Israel. Gente, um rei que escreveu 72 salmos, para Davi tivesse completamente delineado, para num salmo
Paulo, né? Veja só, iria de encontro a um pilar da lei, num salmo, gente. Veja só que tipo de torção eles estão fazendo, mas é como Pedro disse aqui: os indoutos torcem, deturpam e lançam a rede. Quem vier, mano, vê, está dentro. Observou? É um falso intelectualismo. Hoje é um desafio. Então nós temos já 3. Vou terminar agora. Nós temos aí o ateísmo, o individualismo, o falso intelectualismo e por fim o desamor. Eu elenquei isso aqui muito mais, né? Mas eu elenquei esses 4, né? Ateísmo, né? O individualismo, né? O falso intelectualismo e o desamor. O desamor, especialmente, é uma característica do nosso tempo. Nós estamos vivendo em uma época de profundo desamor, fruto direto do individualismo. O desamor é o arrefecimento, é a diminuição do cuidado dos homens. E isso é causado pelo quê? Vários motivos humanos, fora o principal, que é o espiritual. Mas humanos, há vários motivos. Um deles é a cultura da violência. Nós vivemos imersos em uma cultura de violência. Esta cultura da violência banalizou o sentido da vida. Então hoje caiu um avião matando 340 pessoas. Acabou. Explodiu um estádio, morreu 1.500 pessoas. Não trabalhava. Não importa se morreu 1, morreu 10 mil, se morreu 50 mil. A gente trata como se estivesse vendo um filme, uma ficção. Isso, gente, respinga no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós começamos a olhar as pessoas, certo? Quase como inumanas, não humanas. Né? A gente não se comove mais. Olha, deixa eu te contar uma história real, viu? Real. Eu estou lhes contando aqui, é real. Você pode pesquisar. Não precisa secretar em mim, não. Pesquise. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, os americanos, na Alemanha, eles fizeram uma fila em vários campos de concentração. Isso foi horrível. Eles pegaram os alemães que moravam próximo dos campos de concentração, certo? Na Alemanha, e levaram esses moradores alemães para dentro do campo dos campos. E os alemães e os americanos ordenavam que os alemães fizessem fila. Isso era idoso, todo mundo, criança, jovem. Criança não, é jovem, idoso, eles viram. E as pilhas de corpos que os alemães deixaram, os fornos crematórios que eles deixaram, ainda com restos humanos, as valas comuns onde eles enterraram inúmeros presos ainda vivos. Os americanos fizeram com que os alemães olhassem, disseram: olha o que os líderes de vocês fizeram. E quando alguém se negava, nos documentários que existem que mostram isso, é interessante que os soldados vinham, pegavam assim no rosto do alemão e viravam. Olhe o que foi que os senhores fizeram aos judeus. Olha as atrocidades que fizeram. Olha, gente, até hoje isso marcou uma ferida tão profunda na Alemanha, tão profunda que até hoje é proibida a cadeia qualquer alusão ao nazismo. Nós estamos em 2015, a guerra terminou em 1945. Qualquer alusão ao nazismo na Alemanha é cadeia, síndrome. É proibido por lei, não pode fazer nenhuma apologia. No meio da rua, fizer assim, com o policial vê, você está preso. Não pode fazer. Causou uma ferida profunda no povo alemão, né? As atrocidades dos nazistas. Isto porque, gente, no século XX, nós matamos mais, presta atenção nesse dado que eu estou dizendo, no século XX, nós matamos mais do que em toda a
história conhecida. Os comunistas na Rússia e na China mataram juntos cerca de 60 milhões de pessoas. Na Rússia e na China. 60 milhões de pessoas. No Camboja, certo? Um país, Camboja, um país do tamanho de Pernambuco, matou 3 milhões de pessoas. Também lá é proibido qualquer referência ao Khmer Vermelho e a Pol Pot, né, que foi o líder do Khmer Vermelho. Proibida qualquer referência. Se fizer, está preso. Veja só como é que o camarada consegue matar tanto, gente, num país tão pequeno. Mas no século XX, vou repetir, matamos mais do que em toda a história conhecida. Quando alguém fala para você, preste atenção, de Inquisição, ou um professor, o que é que você fala? Ah, porque a Inquisição, professor, tudo bem, a Inquisição matou algumas centenas de milhares. Vamos olhar o que foi que os regimes comunistas ateus mataram no século XX. Os regimes comunistas ateus na Polônia, na Rússia, União Soviética, na China, aqui em Cuba, na Coreia do Norte, no Camboja, mataram juntos cerca de 100 milhões de pessoas. Isso no século XX. Por que, meus irmãos, essa escalada de desamor? Porque Deus foi retirado. E quando Deus sai, meu irmão, de cena, tudo é permitido. O homem vira nada mais, nada menos do que mero acidente biológico. Não é mais do que isso. É uma barata evoluída que pode ser pisada se estiver incomodando. Então hoje, meus irmãos, nós temos o reflexo dessa época de barbárie do século XX. Eu não estou falando do século II, nem três não, do século XX, que produziu que uma geração que está desnorteado, perdido em relação ao próximo. O homem, meu irmão, esteve depois do século XX, uma visão distorcida do próximo, ao ponto de ele não olhar mais o próximo como humano. A cada dia que passa, nós olhamos o outro como menos do que uma pessoa. Você sabia que isso tem se refletido na igreja? Como assim, pastor? Veja como o evangelismo tem, de modo geral, veja como tem diminuído. No Brasil hoje é um missionário transcultural para cada 7 mil crentes. Então, menos pessoas, proporcionalmente, menos pessoas estão se dedicando à missão do que havia aqui. E isso por quê? Porque não temos mais aquela dimensão de amor ao próximo. Hoje, meus irmãos, a palavra de ordem é vingança. É fez comigo, eu retribuo na hora. Não tem conversa, não tem pacto, não tem acerto. Se mexeu comigo, eu vou lá e faço 2, 3, 4 vezes pior. Esse desamor tem adentrado a igreja e feito com que a igreja se esfrie. Porque, meus irmãos, se nós não amamos o próximo a quem vemos, como amaremos a Deus que não vemos? O desamor é um grande desafio da igreja do século XX. Aqui eu me lembro das palavras de Jesus, né? O amor de muitos esfriará. É uma característica do fim, né? Talvez estejamos vivendo já esses dias. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser humildes, pedir a Deus que Ele nos dê força, que nos dê unção espiritual, que nos dê fortalecimento na graça. Paulo diz a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que nós possamos vencer esse desafio. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê mais e mais fé com Ele, em nome de Jesus. Amém.
Bem, irmãos, estamos chegando ao final. Nós queremos agradecer aos irmãos que vieram. Lembrando, irmãos, que é o segundo seminário, né? Ano passado, nós no seminário falávamos sobre o arminianismo e as doutrinas da graça, né? E esse ano o Senhor nos levou a debater assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, né, irmãos? E a forma que nós estamos abordando esse seminário, e ano que vem, se Deus quiser, nós estamos trabalhando já consolidado, é a questão da teologia ser algo prático na nossa vida. Amém? O pastor Arthur e o professor Gerson ontem trouxeram isso de forma muito categórica para nós, né? São assuntos que às vezes nós achamos que estão muito distantes de nós, mas que na verdade fazem parte do nosso dia a dia. Escola, trabalho, igreja, estão presentes em nós, conosco, nós não, conosco, né? Que nós travamos uma guerra diária. Me causa espanto às vezes até literaturas cristãs, né? Livros que outrora você poderia dizer a um jovem da igreja que podia ir na livraria e comprar um livro sem precisar nem ter medo. Hoje alguma literatura cristã, ela já tem ideais que comprometem o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, né? Livros de autoajuda que estão lá nas prateleiras fantasiados de cristãos, quando na verdade não são, né? Fazem culto ao ego, fazem culto ao homem. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Nós temos que ser muito cautelosos em tudo, né? E fazer essa teologia ser prática na nossa vida. Amém, irmãos? Então, queremos agradecer o pastor Arthur de coração pelo seu empenho de ter vindo até aqui e compartilhar conosco o seu conhecimento. Ontem também fomos agraciados pelos esses dois homens de Deus, né? Que Deus nos abençoe, para que possamos cada vez mais caminhar juntos no nome de Jesus. Amém? Aos irmãos que vieram de outras igrejas, nosso abraço. É um prazer muito grande conhecer cada um dos irmãos também.